com o tema Lei versus Graça. Lei versus. Versus, o que é isso? Porque são contrários, são opostos, são antagônicos. E nós vamos ver isso. Começando com o que diz o livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 8 a 13. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, quem observa? Então, para quem observa a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Continuando. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Eu quero que você guarde bem esse texto. Nós vamos trabalhar em seguida com a questão dos mandamentos. Então veja, a lei fala que é para amar todas as pessoas. Ao próximo. E aí, volta para mim no 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, será que o ser humano não faz acepção de pessoas? Então, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Aí já houve uma transgressão. Fez acepção de alguém, já transgrediu a lei. Sendo arguidos pela lei como transgressores. A lei chama quem faz acepção de pessoas de um transgressor. Já tropeçou na lei. Vamos continuar. Diz o 10. Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, por exemplo, acepção de pessoas, se torna culpado de todos. Versículo 11. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha a lei é sem misericórdia. Diga comigo, diga, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diga, a graça triunfa sobre a lei. Vamos orar. Pai amado e bendito, Deus eterno, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, digno, soberano, estrela brilhante da manhã, o nosso Rei, que reina soberanamente sobre nós. Te louvamos, te bendizemos por esta noite, por esta hora bendita, hora de crescimento na graça, no conhecimento, hora em que o Senhor reúne o seu povo aqui no santuário e também pela internet, para dar alimento sólido, Pai. Nós não estamos aqui para receber apenas leite. Não, Pai. Nós não queremos mais os rudimentos, nós não queremos mais o ABC, nós não queremos mais aquilo que já nos teve um dia, Senhor, nas mãos. Aqueles rudimentos da carne, aqueles rudimentos do judaísmo. Nós queremos, Pai, substância da Tua graça. Nós queremos, Pai, alimento sólido, porque esse é para os experimentados. E aqui se reúnem já experimentados, Pai. Ó Deus, e quem chegou, Pai, que rapidamente possa se tornar experimentado pela palavra que recebe, pelo alimento que recebe, Pai. Nós sairemos daqui muito melhores, muito maiores, muito mais preparados para levar conhecimento a quem o Senhor colocar no nosso caminho. Usa as nossas vidas e que esta palavra, Senhor, venha acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, porque conhecendo mais da doutrina sã, nós nos tornamos pessoas sãs, pessoas saudáveis. Casamentos são sarados, finanças são saradas, Pai. Vida financeira é sarada, Jesus. Nós sabemos, Pai, nós sabemos do poder que tem a Tua palavra e do poder que tem o conhecimento e o crescimento na graça. Usa tudo isso para bem do Teu povo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, aleluia. Vamos glorificar a Deus. Diga, estou debaixo da graça. Amados irmãos em Cristo, ovelhas que Deus trouxe esta noite para crescer, para amadurecer, para receber um bom alimento,
para saírem daqui com as faculdades espirituais exercitadas, a ponto de discernirem o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. A graça da lei, a lei da graça. Amém? Nos dias atuais, alguns líderes evangélicos não têm interesse nenhum que o povo de Deus saia da escravidão espiritual. A escravidão espiritual que a lei mosaica impõe. A lei escraviza. E por que alguns líderes evangélicos não têm nenhum interesse em tirar o povo de Deus, em ver o povo de Deus sair dessa escravidão? Porque quando o povo de Deus está escravo e subjugado ao legalismo, esses líderes manipulam estas pessoas, usando a própria palavra de Deus. Porque sem conhecimento, há destruição. Então, se não há conhecimento, se não há revelação, se não há diferenciação entre os dois pactos, a lei e a graça, então há o quê? Mistura. E na mistura se escravizam pessoas, na mistura se confundem pessoas, na mistura dos dois pactos se promove o quê? A falta de conhecimento que causa e gera a destruição. Então, muitos ensinam essas coisas, lógico que devido à ignorância espiritual. Há uma porcentagem desses líderes espirituais, desses líderes evangélicos, que não fazem, que é uma porcentagem que não faz isso categoricamente, por maldade ou porque, lógico que não, mas por ignorância espiritual. Muitos de nós estivemos em ministérios legalistas em que nós vimos pessoas bem intencionadas. Nós tivemos líderes, pastores evangélicos, nós vemos no meio evangélico, pessoas que têm realmente um coração no Senhor, que são pessoas que querem fazer a coisa certa, apenas não têm revelação da graça de Deus. Apenas ainda vivem com um véu sobre o coração, com escamas sobre os olhos. Pessoas que ainda não têm esse discernimento dos pactos, né? Vivem numa ignorância espiritual. Por quê? Por quê? Porque a graça ainda não foi revelada, né? Mas a gente tem que entender o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo nos libertou do Monte Sinai. O Monte Sinai tipifica a lei. O Senhor Jesus nos libertou da lei. O Senhor Jesus nos libertou daquilo que era o jugo pesado da escravidão da lei. Quando Ele morreu e ressuscitou por nós. Então todo crente crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Só que nem todo crente usufrui dos benefícios da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, que trouxe uma nova aliança, um novo pacto, que trouxe um novo sistema espiritual, de regras espirituais, que não tem mais nada a ver com a lei mosaica para os judeus. Então, no ponto 1, eu queria estudar com a igreja, nesse momento, que muito embora houvesse 613 mandamentos, a antiga aliança, a lei era limitada. Então nós dizemos assim, nossa, mas tinha 613 mandamentos, né? Uma irmã estava falando disso para uma pessoa da lei, e a pessoa da lei é tão letra, que perguntou assim, qual o versículo que diz que tem 613 mandamentos? E eu disse, a preguiça chegou aí e parou, não é? A lei é preguiçosa, os legalistas têm preguiça, não tem revelação. É só contar todos os mandamentos dados pelo Senhor, que constituem toda a lei de Moisés, toda a lei para os judeus, constam de 613 pontos, mandamentos, né? E a gente já falou bastante sobre isso. Então, embora houvesse 613 mandamentos, a lei era limitada. A graça é uma aliança muito superior. A graça é eterna, a graça é ilimitada. Por que que a lei era limitada? Porque ela tinha prazo de validade. E porque os seus mandamentos eram restritos para a carne do homem. A carne do homem é limitada. O espírito do homem é ilimitado, porque ele é a imagem e semelhança do Senhor, daquele que o criou. Então, tudo na lei é limitado, é encaixotado. Tudo na graça é ilimitado, é infinito. Nós vemos a graça muito superior, a Bíblia descreve, né, uma aliança muito superior à lei. E a gente precisa conhecer, para dar valor à graça, a gente precisa conhecer a insuficiência da lei. A gente precisa conhecer
como a lei era limitada, pequena, escravizadora, para quê? Para a gente deixar a lei, porque a gente vê muita gente que ainda, ouve a graça, mas de repente, não, mas sabe, um jejum não vai fazer mal, não, a gente dá uma força para a coisa acontecer. Enquanto isso existir, enquanto as pessoas não entenderem que tudo isso é insuficiente, que tudo isso não agrada mais a Deus, que o Senhor não quer saber nada da lei mosaica, a lei mosaica nem era para nós que somos de origem gentílica, predestinados para sermos salvos por Cristo Jesus. Mas se as pessoas não entenderem isso, elas não deixam a lei. E se não deixa a lei, vai viver debaixo de maldição. Se não deixa a lei, vai viver debaixo de condenação. Se não deixa pontos da lei, não vai poder usufruir de um pacto que é melhor e superior. Então, definitivamente, vamos entender que a lei é insuficiente, porque ela acabou, não vou usar no presente, ela foi insuficiente e a gente precisa deixá-la, precisa entender para que ela existiu, qual foi o tempo dela, mas assim, que ela pré-anunciava um pacto melhor e superior, para que a gente viva essa graça, esse pacto melhor e superior. Então, eu queria mostrar um pouquinho da insuficiência e da limitação da lei em Tiago 2, 10 a 13. Vamos voltar lá, olha só, diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei, quantos mandamentos são mesmo, igreja? 613. Então, quem guarda toda, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de... Então, assim, veja bem, presta atenção, porque as pessoas acham que isso é muito simples, isso é muito grave. Cada ponto da lei, em se transgredi-lo, acarretava numa maldição. Então, uma pessoa que transgredia um ponto, por aquele ponto, tinha uma série de consequências ruins, consequências contrárias, consequências malditas. Um outro ponto da lei tinha suas próprias, uma vez que ele era transgredido, que uma pessoa tropeçasse nele, ele também tinha as suas próprias mazelas para se cumprirem aqui, as maldições. Então, a palavra de Deus diz que os 613 mandamentos, cada um deles, ao ser transgredido, tinha as suas próprias maldições. Só que a própria lei diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei, de todos os pontos. Então, todas as maldições de cada ponto vão cair sobre aquele que transgride um ponto único. Por isso que nesse texto que nós lemos no início, falou que a Bíblia diz, você tem que amar o teu próximo. Então, se alguém faz acepção de pessoa, já tropeçou num ponto. Veja como é terrível. Se você quer viver sob a lei, você vive debaixo da maldição da lei. Por isso que a vida não anda, a vida é triste, a vida é travada. Então veja que triste é a condição de uma pessoa que é salva por graça, porque não tem outra forma de alguém ser salvo por Jesus Cristo, é pela graça de Deus, não é por obras, não é por merecimento. Então a pessoa é salva pelo pacto melhor e superior, que não depende dela, não depende de méritos, não depende de obras, é pela graça. E de repente ela se submete a um pacto inferior para viver nesta terra. Então ela é salva, ela vai viver no céu, ela tem vida eterna garantida por Jesus Cristo, mas enquanto ela estiver aqui, ela vai viver maldita. Ela vai viver debaixo de maldição, porque é impossível a qualquer pessoa cumprir toda a lei. Agora você entende, Jesus veio sem pecado, porque só ele, sem pecado, foi capaz de cumprir os 613 pontos da lei. E para que ele cumpriu toda a lei? Para pôr fim. Porque um pacto só poderia ser encerrado se ele fosse cumprido totalmente. Assim é uma aliança, assim é um contrato. Ele só pode ser encerrado se ele for cumprido totalmente. Você veja, até contratos entre os homens, quando eles são interrompidos, eles têm sanções, eles têm multas. Você tem que pagar de alguma forma por aquilo, tem que se fazer novos acordos. Agora, imagina isso com Deus. Então, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, isso aqui é um ponto da lei, do 613, tá? Se torna culpado de todos, versículo 11. Porquanto aquele que disse, foi Deus, não adulterarás, ele também ordenou, não matarás. Ora, se você não adultera, mas você mata, ou faz outra coisa, vens a ser transgressor da lei, de toda a lei, de todo o pacote. Versículo 12.
falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então o Senhor está falando aqui que nós temos uma maneira de falar, uma maneira de proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago estava dizendo o quê? Gente, vamos viver como os salvos por Cristo Jesus, porque eles vão ser julgados pela lei da graça, pela lei da liberdade, que não tem condenação. Então, cuidado para você não ficar debaixo da lei, porque quando você for julgado por qualquer coisa, você vai ser julgado pelo critério da lei. E o critério da lei mata, o critério da lei condena, o critério da lei manda para o inferno. E diz o versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia, olha que coisa tremenda, para com aquele que não usou de misericórdia. Então, se você vive na lei, você não tem a misericórdia, você tem a regra. O olho por olho, o dente por dente. Então, quando você for julgado, o juízo para a sua vida também vai ser sem misericórdia. Vai ser olho por olho e dente por dente. A misericórdia, que é a graça, triunfa, vence, está acima do juízo. Ou seja, a graça triunfou sobre a lei. Por que nós vamos viver debaixo do critério da lei se nós temos o critério da lei da liberdade, que não nos acusa mais, que é a graça do Senhor? Diga glória a Deus por isso. Quem está entendendo? Amém. Então, a lei era insuficiente, a lei era limitada, a lei tinha defeitos, por isso ela foi substituída. Vamos ver isso em Hebreus 8, 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Você veja que aqui tem uma comparação. Jesus teve um ministério mais excelente. Está comparando com qual ministério? De Moisés. Jesus teve um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída. Qual é a base da graça? Em superiores promessas, porque as promessas não dependem de você na carne cumprir nada. As promessas são superiores porque elas já foram consumadas por Cristo na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço para você só usufruir da promessa. Quem está entendendo? Versículo 7. Por quê? Se aquela primeira aliança, como se chamava a primeira aliança? Lei. Tivesse sido sem defeito, então ouça, não é a bispa Solange, o apóstolo Miguel Ângelo, nosso ministério, que fala que a lei teve defeitos. A Bíblia diz, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela teve defeito. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Por que a graça veio? Porque a lei tinha defeitos. Então, a lei era o quê? A sombra dos bens vindouros, daquilo que era concreto, que Jesus consumaria na cruz do Calvário, conforme diz Hebreus 10, 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então veja, toda vez, todo ano, na lei se ofereciam os mesmos sacrifícios. E tornava perfeitos os ofertantes, quem fazia a oferta, quem ia lá? Não fazia nada. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, e aqui você sabe que foi pelo sangue vertido na cruz do Calvário, não mais teriam consciência de pecados. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, esses que a lei faz-se recordação de pecados todos os anos. A lei ataca na cara, atira na cara que é pecador, que é pecador, que é pecador. Ou seja, na lei não há reconhecimento de que o pecado foi removido por Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E não foi sangue de touro ou de bodes, foi o sangue de Jesus. Foi Deus que se manifestou em carne e derramou um sangue puríssimo, sem pecado. Então esse removeu os pecados. Então eu não posso mais viver debaixo da lei, porque quando eu faço as coisas da lei, eu estou dizendo que os meus pecados não foram ainda removidos por Jesus Cristo. Por isso que quem está debaixo da lei precisa se sacrificar, pagar o preço, porque não entende que o preço já foi pago e que aquilo não vale de nada. Amém? Ponto número 2. A lei
era um sistema baseado na carne. Tudo dependia do homem e de seus esforços. Bispa, mas a graça não é assim? Não, absolutamente. A graça é baseada no Espírito. O Espírito de Deus em nós traz vida. Então veja, é a soberania de Deus, é a misericórdia de Deus, né? Que nos vai transformando dia a dia. Não é por fazermos rituais da lei, não é por pagarmos o preço da lei, não é por nos fazermos sacrifícios ou aquelas abluções, aqueles rituais da lei que nós vamos sendo aperfeiçoados. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. As duas alianças, nós temos que entender isso, são completamente diferentes e opostas, tá? Por isso é que não há mistura entre as alianças e nem pode haver. Vamos ver alguns textos para entendermos melhor. Oséias 6,6, pois misericórdia quero, graça, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que... Então o Senhor já vinha ali através do profeta Oséias dizendo, eu não quero esses sacrifícios, porque esses sacrifícios, eles vão cessar quando eu for para a cruz. E esses sacrifícios estão virando o quê? Rituais de barganha, que é o que a lei faz, rituais de barganha, campanhas. A pessoa tem um pecado, ela cometeu uma iniquidade, o que ela faz? Ela se mete numa campanha de jejum para aplacar a sua consciência, como se aquilo resolvesse a vida dela. Não resolve. O que perdoa? O sangue que Jesus verteu na cruz. Mas ela acha que ela pode remover seus próprios pecados, que ela pode fazer um acerto com Deus. Segunda aos Coríntios 3, 4 em diante, diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, veja, Deus nos habilitou, nos deu habilidade para sermos ministros da lei. Ele nos deu habilidade para sermos ministros de uma... Qual é a nova aliança, igreja? Amém. Aí ele diz assim, de uma nova aliança, não da letra. Não da letra. A letra é a lei. Mas do Espírito, que é a graça. Somos ministros da graça, não da lei. Por quê? Porque a lei, a letra, mata. Mas o Espírito, a graça de Deus, vivifica. E agora ele vem aqui com palavras muito pesadas para entendermos o que é triste viver debaixo da lei. Olha só. E se o ministério da morte, como é que Paulo chama a lei? Ministério da... Gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, teve a sua glória naquela época, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que ela fosse terminando, ainda que ela fosse acabar, né? Como não será de maior glória o ministério do... Então Paulo diz que a lei é o ministério da morte, a graça é o ministério do Espírito. Ele diz que a lei desvanecia, a glória da lei foi apagando, mas a glória da graça é permanente. Continue. Porque se o ministério da condenação, como é que agora Paulo chama a lei? Ministério da condenação. Foi glória? Em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Como é que ele chama o ministério da graça? Ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, quer dizer, no passado a lei teve a sua glória, ela teve a sua razão de ser. Neste respeito, que respeito? Neste respeito de ter glória, já não resplandece, ou seja, hoje a lei não tem glória nenhuma, não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Ou seja, a lei diante da graça, da sobre-excelente glória da graça, não tem mais haver nada. Não tem mais brilho, não tem mais porquê, não tem mais razão de existir. Quem está entendendo? Ah, aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 3, 12 em diante. Vamos lá. Porque se o... Pode voltar, pode pôr no 11. Porque se o que se desvanecia, o que terminava, teve sua glória, muito mais glória tem o que é. Então a lei desvanecia, a lei ia terminar. Mas e a graça? A graça é permanente, a lei eterna. Porque, agora o 12.
Tendo, pois, tal esperança, quem tem esperança na vida eterna, na graça, naquilo que é permanente? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Diga, eu não sou como Moisés. Moisés punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Não era só porque era muito brilhante o rosto de Moisés, quando ele esteve na presença de Deus, lá no Monte Sinai. Mas é porque ele não queria que aquela glória terminasse. E se ele não tirasse, se ele ficasse sem aquele lençol, aquele véu sobre o rosto, que sabe o que acontecia? Todo mundo ia vendo que a glória ia terminando, terminando. Isso é o quê? A imagem da lei. A glória foi terminando. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois veja o que acontece com a percepção de quem está na lei, que é a percepção dos judeus. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é. Então, quando a pessoa está debaixo da lei, ela tem um véu que não deixa ela enxergar que em Cristo, aquele véu já foi removido há muito tempo. Que a glória é outra, que o pacto é outro, que é outra aliança, que as promessas são melhores, são superiores. Em Cristo o véu é removido, mas o povo da lei não tem essa revelação. Eu estive lá um dia. Agora eu sei disso, eu não sabia. Por isso que você está sendo preparado para você ser um embaixador de Cristo, para falar da graça de Cristo, para levar isso para a sua família, para levar isso para os seus irmãos que estão na lei, porque estas pessoas não desfrutam da sobreexcelente glória da graça de Deus. Por quê? Há um véu colocado sobre ainda os sentidos destas pessoas. Amém? Diz o versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Você veja, no coração há um véu. E algumas igrejas ainda botam um véu na cabeça. É véu para todo canto, ou seja, cegueira total. Bispa, quer dizer que tem um véu no coração. Quem está na lei tem um véu no coração, não entende as coisas, não discerne nada, não enxerga. Não sabe que em Cristo esse véu foi removido. Aí vem então com doutrinas de homem e manda botar um véu na cabeça, ou deixar o cabelo crescer, porque é o véu da mulher. Porque, que véu? Tem que arrancar o véu, tem que arrancar os cabelos. Ou seja, o cabelo, curto ou comprido, não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com moda, com o que a pessoa gosta ou deixa de gostar. O que fica bem para ela e ponto. Amém? Não interfere em nada, o pacto é superior, amado. Jesus está em outra dimensão espiritual conosco, e nós temos que estar nessa outra dimensão espiritual com Cristo, que não passa por cabelo ou roupa. Aleluia. Isso, glorifica aí, porque você não precisa de se fantasiar de crente. Porque o crente da lei vive de fantasia. Ele é fantasiado. Não precisa. Eu sempre dou esse exemplo aqui que me machuca profundamente. E eu já passei por essa experiência. Você já entrou no ônibus e ficou na janelinha, o ônibus naquele congestionamento, aí você passa no ponto do ônibus, tem pessoas que descem, pessoas que sobem, aí você olha para uma pessoa, intuitivamente você diz, aquela pessoa é crente. Ah, porque o Espírito te revelou? Não, porque ela está fantasiada dele. Porque há um véu sobre o coração. Nós deveríamos nos reconhecer espiritualmente, pelas nossas atitudes, pela nossa postura, pelo nosso palavreado, pelo lugar que a gente anda ou deixa de andar. Mas a Bíblia diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, algum deles, quem? Legalistas, está falando de quem vive a lei. Quer dizer que há uma conversão que é a do mundo para o reino do Filho do amor de Deus. É a nossa, que sai do império das trevas. Mas há uma outra conversão. Há outra. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é. Quando alguém da lei se converte ao Senhor, o véu que está sobre o coração é retirado. Quem aqui passou por isso, diga, glória a Deus!
Você enxerga o que você nunca enxergou, minha amada, meu amado. Na graça, não é nesta igreja, é na graça de Deus. E graças a Deus, porque esta igreja faz parte deste instrumento poderoso do Senhor para tirar véus. Nós somos arrancadores de véus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diga graças a Deus. E todos nós, olha o que Paulo diz. E todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer que não é para ter véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quer dizer que quando você se olha no espelho, não é para ver véu, não é para ver lei, não é para ver condenação, é para ver Jesus. Quando você olha para dentro de você, você não pode ver a lei, você tem que ver Jesus. Contemplando a glória do Senhor. Quem contempla a glória? Não quem contempla a lei. Quem contempla o véu? Não. Quem contempla a glória, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, aleluia, como pelo Senhor Então o Espírito Santo vai nos transformando dia a dia. Quanto mais eu conheço a Cristo e olho para Cristo e não para o véu, se eu olhar para a lei, eu não sou transformada a nada. Você encontra pessoas da lei, é triste falar isso, mas você encontra pessoas da lei que você não vê há 5, 10, 15, 20 anos. Elas são exatamente as mesmas pessoas, mais velhas. Não mudou nada. Mas quando as pessoas nos encontram, ou nos reencontram, nós não somos as mesmas pessoas. Nem as pessoas que nós éramos há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, nós não somos. E você tem que saber que você não é mais a mesma pessoa. Quanto mais a graça invade a sua vida, quanto mais o véu é arrancado, mais você é transformado de glória em glória na imagem de Cristo. E as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. Não vê sacrifício, não vê roupa, não vê cabelo, não vê pode, não pode, proibições, condenações. Não, as pessoas têm que ver Jesus Cristo, a graça, sabe? Aquilo que é o máximo, a sobreexcelente glória de Deus. Olha o irmão do seu lado e diga, eu quero ver Cristo na sua vida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha para o irmão agora e diz assim, eu não quero ver véu na sua vida. Eu não quero ver véu na sua vida. Véu é lei. Glória a Deus. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou Mas os crentes da lei não sabem disso, porque tem que se aperfeiçoar, tem que ir para o monte, tem que fazer vigília, tem que fazer jejum, tem que pagar o preço, tem que fazer voto para se aperfeiçoar. Mas a Bíblia não diz isso, diz que uma única oferta, Jesus naquela cruz, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo? E quando é que eu estou sendo santificado? Quando eu sou transformada de glória em glória todos os dias na imagem de Jesus. Aleluia. Filipenses 3,13, vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, tem que esquecer. E Paulo tinha que esquecer da lei. Paulo era mestre na lei. E Paulo era duro, ele matou gente por causa da lei. A lei fez ele perseguir pessoas. Então, Paulo sabia do mandamento, amarás o teu próximo. Mas Paulo fazia acepção de pessoas, então ele era um transgressor da lei. E ele disse, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele precisava disso urgentemente, como nós precisamos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Não está aí, mas você sabe. Então, só prossegue quem esquece o que ficou para trás. Quem deixa a lei para trás. Senão você não prossegue. Deixa essa lei para trás. Se Deus está mandando dizer isso, é porque deve ter alguém ainda agarrado a alguma coisa da lei. Ah, bispa, eu não vou cortar não. Não vou cortar juba não. Dá de eu perder a salvação. Para com isso, ô lei. Tira esse véu.
Ai, não, eu ainda faço escondidinho assim, eu e Deus, o meu jejum, Ele sabe da pureza. Deus diz, você está me negando. Você está profanando o sangue que eu derramei por você na cruz do Calvário. Você não precisa de nada disso. O meu sacrifício foi suficiente. Então, Filipenses 3,13 diz assim. É isso? Ou é 2 Coríntios? Ajudem-me. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz entre o... Que em Cristo, não é na lei, não é no Cristo de Nazaré, em Cristo, ressuscitado, aquele da obra da cruz, aquele que morreu e ressuscitou, em Cristo. Amado, não pode ter véu, senão isso aqui não funciona. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, sabe por que os legalistas repelem pessoas? Porque eles não transmitem a fragrância do conhecimento. Eles transmitem cheiro de naftalina. Com todo respeito. Transmite cheiro de rancor. Transmite o quê? A fragrância da condenação. Porque já olha, se você não se veste igual, não se porta igual, você já é um treco estranho que vai para os infernos. Se você é de uma outra denominação que não usa aqueles costumes, não está envolvido naquilo, eles duvidam da tua salvação, duvidam se você tem o Espírito Santo, acham que você é primo, não é irmão. O que a palavra de Deus diz? Que por meio de nós, o Senhor manifesta em todo lugar, é no ônibus, é no trem, é na escola, é em casa, é no meio da família, é dentro da igreja, no culto, é lá fora no estacionamento, é quando eu vou para o banheiro, é quando eu estou num pronto-socorro de um hospital, por algum motivo, é quando eu estou num lugar sendo acuado, em todo lugar. O que ele manifesta? A fragrância é cheiro. Perfume, é algo que tem que exalar. O que é que tem que exalar? Não tem que exalar condenação, cara feia, sabe? Morte, julgamento, juízo. Tem que exalar conhecimento. Você tem que se encher desta palavra. Onde você chegar, todo mundo tem que falar, ali vai alguém que conhece a Deus. Só de olhar para você, tem que ver que você conhece a Deus. Quando abrir a boca, então, uau! É o conhecimento do céu ali. Amém? Ponto 3. O novo pacto é perfeito. A graça. Porque não depende do homem. Lógico. Depende de Cristo. Agora você sabe por que a lei era imperfeita? Porque dependia do homem cumprir. Então assim, a lei dizia, não matarás. Aí o homem matava. Tornou a lei imperfeita, porque ele não é capaz de cumprir. A lei sozinha, ela é perfeita, é boa, é pura. Mas a lei sozinha não existe, a lei precisa de alguém cumpri-la. E esse alguém não consegue cumpri-la, então ele torna o pacto, o quê? Maldito. Impossível de ser cumprido. Então, o novo pacto é perfeito. Por quê? Porque não depende da minha carne nem da sua, senão azedava também. Depende de Cristo. Aliás, já dependeu dele. Porque ele é a base da graça de Deus. Não é o homem. O foco não está no homem, está em Cristo. Então, ainda que haja infidelidade nossa, ainda que a gente tenha uma carne terrível, ainda que a gente transgrida, né? A Bíblia diz que o Senhor não muda. O que Ele fez está feito, é eterno, é definitivo. E o seu amor é eterno. Vamos ver isso, Hebreus 9, 11 em diante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, então Cristo vem trazendo um outro sacerdócio, que não depende dos levitas. Ele é o único suficiente sacerdote. E ele é o sacerdote não da sombra dos bens. Ele não é um sacerdote da lei. Por isso ele não veio nem da tribo de Levi. Ok? Então ele vem como sumo sacerdote dos bens já realizados. De um pacto de fatos consumados. De bens consumados. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Então ele não ia ministrar num tabernáculo físico. Ele veio mediante um outro tabernáculo perfeito.
não feito por mãos, era o corpo dele. Quer dizer, não desta criação, ele não era daqui. Aí diz o versículo seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não vai ter outro sacrifício, outra dispensação, outro pacto, outra aliança, uma vez por todas, tendo obtido, ok, igreja? Leia com voz alta aí. Então, o sacrifício de Cristo obteve ou não obteve eterna redenção? Você está redimido para sempre ou não? Sim, graças a Deus, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, isso era uma prática da lei, os santificam, quanto à purificação da carne, quer dizer, todo ano eles iam lá, esse ritual era feito e eles aplacavam a ira de Deus, mas a carne deles era uma obra da carne, era um sacrifício feito ali com um bicho. Agora veja o que diz o próximo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então você tem que receber o perdão dos teus pecados de forma total. Você está totalmente perdoado. O sangue de Jesus tem que te dar essa consciência purificada. Você está puro. Você é puro diante de Deus. Deus olha para você e vê o sacrifício, e vê o sangue dele, vê o que o sangue lavou. Jesus não vê o teu passado, não vê nem o que você fez ontem, nem hoje. Jesus te vê lavado no sangue dele. Por quê? Porque a obra, a base dessa aliança é ele, é graça. Você está entendendo? Amém? Diga graças a Deus. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que Jesus teve que morrer para remir, tirar as transgressões que havia sobre a primeira aliança. A lei não tirava pecados. Jesus teve que morrer para tirar, para remir os pecados, para que recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem foi chamado por Jesus? Então receba aí, por favor, em nome de Jesus, pela fé, a promessa da eterna herança. Você é herdeiro de Deus eternamente, ninguém pode mudar isso. Diga graças a Deus. É fácil? Estão entendendo? É difícil entender isso? Você sabe que livros que não se lê na lei? Quase todos da Bíblia, mas que nunca se lê. Hebreus não se lê. Porque não tem revelação, ninguém sabe explicar nada de Hebreus. Romanos, 2 versículos de lá, 3 e só. Todo mundo sabe decor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E transformai-os pela renovação da vossa mente. Talvez mais um. O resto ninguém sabe. Por quê? Porque se não tem conhecimento, tem um véu. E com um véu sobre o coração, você não entende nada disso, como eu nunca entendi nada disso. Até que o véu fosse retirado. Isso é a verdadeira conversão, para a graça de Deus. Diga amém. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Porque nessa hora algumas pessoas falam, mas espera aí, o Senhor não depende de mim, eu estou perdoado mesmo, eu tenho vida eterna mesmo? Sim. Quem garante? Jesus. Quem garante? Jesus. Bispo, mas como é que Jesus garante? A Bíblia está dizendo, você crê na Bíblia? Jesus se tem tornado fiador. Ele garante, ele é o mantenedor. Ele é o fiador. Você sabe o que é o fiador? Ele responde por isso. Isso o quê? Jesus é o fiador de? Ele é o fiador da graça. Pode receber que está tudo certo. Ele é o fiador dessa palavra. Amém? 2 Timóteo, por favor. Capítulo 2, versículos 11 a 13. Diz assim. Fiel é esta palavra. É fiel? Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Aleluia. Que mais? Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Esse reinar é você usufruir.
Ele te colocou assentado juntamente com Ele para reinar. E começa aqui, reinando em vida. Se você persevera, você fica com Ele. Também com Ele reinaremos. E se o negarmos, se o negamos, Ele por sua vez nos... Ah lá, bispa, se a gente nega, Ele nega a gente. Você não perde a salvação. Você é negado de usufruir da herança, porque aqui ele está falando de reinar em vida. Ele está falando de usufruir de uma herança. Esse é o contexto. Então, quem nega, e nega não muitas vezes com a palavra, mas nega com as atitudes, nega, enfim, com as acepções de pessoas, né? Quem nega Jesus, porque ouve e não pratica, esse é negado de reinar em vida, de usufruir, de ver os benefícios de uma graça maravilhosa. E diz o versículo 13: se somos infiéis, agora sim, agora essa fidelidade em relação à aliança, ao sangue vertido na cruz. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por isso, uma vez salvo, salvo para Jesus é sempre fiel. Versículo 14. Temos 2 Timóteo 2,14? Não, era até o 13. Muito obrigada. Então, amados, eu quero ir para o final desta mensagem dizendo o seguinte: nós temos um chamado. Nosso chamado é viver a graça. Tem nada a ver com lei. Nosso chamado é viver a graça. O nosso chamado é crescer na graça. O que diz lá? Você sabe de cor, 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos um chamado: viver a graça, crescer na graça, pregar a graça. Você não vai chegar aqui um dia e você vai, será que eu vou chegar e hoje vai ser apregoado uma corrente de 11 sextas-feiras? Será que eu vou chegar aqui um dia e eles construíram ali um tanque, uma pia, um batistério? Nosso chamado é para viver a graça, crescer na graça, pregar a graça. Amém? Nosso chamado é fazer as pessoas apostatarem de Moisés, que era o chamado de Paulo. Esquecer Moisés. Não a figura de Moisés, nós amamos Moisés. A lei mosaica. Amém? Então nós vamos crescer na graça, se esse é o nosso chamado. Nós vamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dizer não aos ensinamentos religiosos que aprisionam as pessoas. Não. Nós dizemos lei, não. Ah, bispo, aqui é que eu venho da igreja batista, eu venho da presbiteriana, eu venho da assembleia, eu venho não sei de onde. Lá tinha uma coisa que a gente fazia, por isso que você não está mais lá. Porque aqui você vai viver a nova e eterna aliança, um pacto de melhores e de superiores promessas. Esqueça a lei. Aqui não tem espaço para lei. Porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Deus nos livre e guarde disso. Amém? Então, abrace, viva somente a nova aliança. Amado, cuidado. Você pode, nós não ensinamos aqui a amaldiçoar legalista. Nada disso. Nada disso. Eu não posso mais ter legal. Amado, nós amamos os nossos irmãos. Agora, cuidado com a contaminação. Você já foi liberto da lei. Não fique inventando moda com a lei. Vai te levar de novo para o buraco. Aí o segundo estado vai ser pior que o primeiro. Então abrace, viva somente a nova aliança. A nova aliança nos ensina tudo o que a gente precisa saber para ser feliz. Aqui nesta terra e depois. A nova aliança nos leva a um novo e vivo caminho. E depois que a gente encontra o novo e vivo caminho, a nova aliança nos ensina a andar por ele, o novo e vivo caminho, que é a graça. Não tem mais a lei. Então, pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sacrifício único e eterno, nós temos eterna redenção. Agora vamos desenvolver a nossa redenção, a nossa salvação, com temor e tremor. Como? Usufruindo dos benefícios da graça, reverenciando aquilo que Jesus fez por nós na cruz, porque é mais sério viver por graça do que por lei. Lei, qualquer sacrifício, resolve. Na graça, não. A graça, você conhece, é responsabilidade total. Eu termino com Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz:
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Só por esse começo, você já sabe que você não pode viver na lei. Se tem uma coisa que não tem na lei, é liberdade. Não tem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E agora, Paulo diz o quê? Permanecei, pois, firmes na liberdade, na graça. E não vos submetais de novo. De novo por quê? Porque a gente já esteve lá. E quem não esteve na lei teve outro tipo de escravidão. Já foi preso pelo diabo, pelo mundo, por tantas coisas. Permanecei, pois, firmes nessa liberdade que Cristo nos dá, nessa graça, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Você está entendendo o que o Espírito está lhe dizendo? Amém? Quem aqui veio da lei, como eu? Levanta a mão. Todo mundo está entendendo que não tem nada a ver, mas... Aliás, nunca teve, a gente estava equivocado. A lei é usada... Desculpem, eu vou falar aqui uma verdade, pode chocar alguns, mas a lei é usada inclusive pelo diabo para aprisionar pessoas. Então, aqui existem convertidos 2 vezes. A nossa igreja é formada de pessoas convertidas 2 vezes. A primeira conversão, aquela que tira a gente do inferno e nos leva para Jesus, para o céu. Mas há uma segunda conversão, para quem já está no reino, para quem já está salvo, que é quando o véu é tirado de sobre o coração, quando a lei é arrancada. Bispo, eu não estou falando, amados, Paulo disse, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Graças a Deus, porque o véu da lei foi arrancado. E hoje nós vemos como por espelho a glória do Senhor, contemplamos e de glória em glória somos transformados à sua imagem. Pai amado e bendito, muito obrigada por esta noite, obrigada por esta palavra, obrigada por este conhecimento. Pai, isto aqui é banquete, Pai. Pai, isto aqui em anos de um seminário, Pai, não é ensinado, porque isto não vem, Pai, pelo intelecto apenas, isto vem por revelação do Teu Santo Espírito. Isto vem, Pai, porque a letra, ó Deus, a letra não mais nos mata, porque nós vivemos a graça, nós vivemos o novo pacto, de melhores e superiores promessas. Paizinho amado, ó Deus, que este povo possa usufruir, Jesus, deste reinar em vida, Senhor, ó Deus, em todas as áreas, que eles sejam colocados por cabeça, como está, Senhor, escrito, que estejam por cima e não por baixo, tenham para emprestar e não tomem emprestado, mas esta realidade, Jesus, é para quem usufrui da fé, por fé, da tua graça bendita, em quem rompe com a lei, em quem não vive tropeçando nos pontos da lei, ó Deus, em quem não está debaixo de condenação e de morte da lei. Pai, a Bíblia diz que a lei é um pacto de condenação e morte. Jesus, arranca os véus, Pai, arranca os véus de quem não está aqui também, Pai, arranca os véus de quem está pela internet, Pai, tira, Senhor, esses conchavos com a lei, Jesus, ó Deus, essas alianças que misturam os 2 pactos, Jesus, este adultério espiritual, este casamento com o Cristo carne, o Cristo ressuscitado, Jesus, que isto cesse para bem do teu povo, Jesus, para a grandeza da tua obra, Senhor, para a dignidade do teu sacrifício naquela cruz, Jesus, porque aqui nós não profanaremos o sangue que foi derramado, pelo contrário, aqui nós diremos sempre, foi por graça, foi por graça, foi por graça, e vai continuar sendo por graça, só pode ser por graça, Jesus, o viver aqui, Senhor, só pela tua graça, e depois a vida eterna, Pai. É nessa graça que nós vamos voltar para as nossas casas, que nós vamos falar, Jesus, que nós vamos dormir o sono dos justos, vamos acordar amanhã para um trabalho digno, preparado por ti, com portas abertas, com ordens que tu já deste aos teus anjos, para ministrar em nosso favor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, abrindo portas. Jesus, eu creio nesta obra maravilhosa, somos herdeiros teus, temos direito, Pai, direito a comer o melhor
melhor desta terra, e isto é por fé. Isto é pela tua graça, Pai. Nunca foi por merecimento, Jesus. Nós vamos viver o dia a dia, ó Deus, sem véus, sem condenações, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, Pai. A graça triunfa sobre a lei, Jesus. Tira todo espírito de condenação, tira todo espírito de acusação, Jesus. Ó Deus, qualquer coisa que aprisione alguém aqui, hoje nós rechaçamos, quebramos estas prisões, estes grilhões. A obra tua na cruz foi maior, mais forte, e isso despedaça cadeias, Jesus. Assim nós cremos e nós nos declaramos livres, livres do mal, livres do inferno, livres da morte, livres do pecado, livres de Satanás, livres de principados, livres de qualquer coisa que nos aprisionava, livres da lei, Pai. Somos livres e permaneceremos livres para sempre. Amém. Bispo Rai, nossa bênção final. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada. Amém, Jesus. glória a Deus. E essa maravilhosa graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós e aqueles que recebem essa palavra como um bálsamo no seu espírito, digam amém. Amém, Glória aleluia. a Deus.